Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogada, especialista em direito previdenciário. No vídeo de hoje, eu quero já perguntar para vocês se vocês estão aposentados por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, a partir de 13 de novembro de 2019. Alguém aí? Pois é. Saiba então que o vídeo de hoje é para você. Por quê? Porque a forma de cálculo desse novo benefício, né, dessa nova denominação de benefício para a antiga aposentadoria por invalidez, pode estar sendo considerada inconstitucional. Ou seja, a forma de cálculo trazida pela reforma da Previdência para esse benefício pode ser considerada inconstitucional. Já temos alguns precedentes sobre isso e essa é a matéria do vídeo de hoje. Por isso eu te convido para ficar até o final, para que você possa aí estar percebendo o que está errado, né, nessa forma de cálculo e verificar se você tem direito a alguma revisão do seu benefício nesse sentido. Então, se você gostar, já vai deixando seu like, se achar esse assunto interessante, pode compartilhar esse vídeo com quem tiver interesse e não esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar se mantendo informado. Então vamos lá. É claro que antes de nós chegarmos propriamente no que está errado nessa forma de cálculo, temos que analisar um pouquinho a forma de cálculo para que depois a gente possa, quando estiver explicando as diferenças, o porquê que está sendo considerada já por alguns tribunais inconstitucional. Então é importante a gente só retomar alguns conceitos sobre como se calcula esse tipo de benefício. Vamos começar tratando da questão da forma de cálculo do auxílio por incapacidade temporária. Então vejam que o auxílio por incapacidade temporária, ou o antigo auxílio-doença, ele acabou não mudando muito com a reforma, né? Ele praticamente, em termos do coeficiente, permaneceu o mesmo, que é 91%. A diferença foi a questão da forma de calcular o salário do benefício, que é aquela média, né? Então pega-se, a partir da reforma, as competências, as contribuições, a partir de julho de 94, até a data anterior ao início do benefício, e se faz uma média com todas essas contribuições, devidamente corrigidas, é claro, né? Então, essa foi a principal diferença, que a média é de todo o período, 100%, e antes da reforma era 80%, né? Das maiores contribuições desse período. Então, se fazia a média só com 80% das maiores. Isso fazia com que a média ficasse mais alta. Atualmente, então, a partir da reforma, essa média é de 100%. Então, a média fica um pouquinho mais baixa mesmo para o antigo auxílio-doença, né? Mas o coeficiente, que é 91% dessa média, permanece o mesmo. Então vejam que o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, quase não teve muita modificação com a reforma. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, essa sim teve uma significativa mudança. Então, retomando aqui a forma de cálculo atual desse benefício, se teve o que com a reforma? A reforma disse que ela vai ser calculada da seguinte forma: 60% da média, tá? Então, essa média aqui já é de 100%, como nós falamos, tá? Acrescida, então ela só vai ser acrescida se ultrapassar um tempo mínimo de contribuição. Então, para a mulher, ela vai somar 2% por ano do que exceder 15 anos. E para o homem, vai então somar 2% ao ano que exceder 20. Então, vejam, para quem se aposentou por invalidez ou atualmente por incapacidade a partir de 13 de novembro de 2019, que a forma de cálculo foi feita já segundo a reforma da Previdência, se a pessoa, no caso da mulher, tiver menos de 15 anos de contribuição, no caso do homem tiver menos de 20, vai ser 60% dessa média, que já é uma média menor do que a anterior à reforma. Né? Então vejam que aqui já se tem uma dupla, digamos assim, redução. E isso, antes da reforma, como era a aposentadoria por invalidez? Era essa média, que nós falamos que era então 80% das maiores, e quando se chegava na média era 100%, isso antes da reforma, certo? Então, antes da reforma, ela era 100% desse valor. A partir da reforma, nesses casos de menos de 15 para a mulher e menos de 20 para o homem, é 60% de uma média que já é menor, que é uma média nova de 100%. Então, como que pode, esse é o primeiro ponto das alegações de inconstitucionalidade
desse artigo da reforma da Previdência, que é o artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que trouxe essa forma de cálculo aí, inclusive para incapacidade permanente. E aí, o primeiro ponto, então, é esse, né? Como é que pode a pessoa que antes estava em benefício de auxílio-doença, antigo auxílio-doença, ela recebia 91% da média, tá? Mesmo agora, né, na lei nova, 91% da nova média. Aí é constatado que o problema dela é permanente, é mais grave, é para qualquer trabalho. Ah, então você vai ganhar aposentadoria por incapacidade permanente. Só que o seu benefício vai diminuir. Porque de 91%, com um problema menos grave, que daria direito só ao benefício temporário, você tinha 91%. E agora que é permanente, que está pior, então você vai receber 60%. Ou, né, acrescido de 2% ao ano, quem tiver mais de 15 mulheres, mais de 20 homens por ano. Então, quer dizer, gente, não tem nenhum sentido, não é razoável, né, fere completamente a questão também da isonomia, né, por que alguém que tinha, então, um problema menor, menos grave, vai receber mais do que aquele, ou quando se tem um problema mais grave, né? Então, isso é totalmente contrário aí às garantias constitucionais, né? E aí a gente tem também a questão da irredutibilidade dos benefícios, outras alegações que estão sendo trazidas à discussão nesses processos que estão alegando essa inconstitucionalidade, né? Então, ela só vai ser, no caso de 100%, como nós falamos, em casos de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, né? Então, vejam que, quer dizer que quem se aposentou por um problema, uma doença, né, profissional, digamos que aconteceu no ambiente de trabalho, ou decorrente do ambiente de trabalho, ou um acidente do trabalho, quer dizer que essa pessoa vai ter direito a 100% da sua nova média. E quer dizer que o outro, que também está incapacitado permanentemente para qualquer profissão, porque simplesmente não foi no trabalho ou decorrente do trabalho, então ele vai ter 60%. Se tiver menos que 15 mulher, menos que 20 homem. Então vejam que não é nem um pouco razoável, não é proporcional, não é isonômico. Então a gente tem aí um problema, um conflito grave com as garantias constitucionais, né? As cláusulas pétreas da Constituição que não podem ser alteradas, né, que não podem ser rechaçadas ou excluídas por qualquer lei e, inclusive, por emenda constitucional, como foi o caso. Então, baseados em todos esses argumentos, é que os tribunais têm já se manifestado pela inconstitucionalidade desse dispositivo da emenda 103. Então, aqui eu trouxe apenas uma decisão que a gente chama de precedente, né? Muito interessante, porque ele foi proferido pela turma regional de uniformização dos juizados especiais federais da 4ª região, certo? Então, nessa decisão, tá? Que vai aparecer aqui ao lado um postzinho, então não precisamos mencionar aqui o número, tá? Porque vai estar aqui embaixo, aqui da ementa desse acórdão. E aqui é interessante para que nós possamos ter uma noção das principais, né, dos principais fundamentos dessa decisão. Vejam que se tratava, então, por óbvio, de uma aposentadoria por incapacidade permanente, e aí consta o seguinte: discriminação entre os coeficientes da acidentária e da não acidentária. Como nós falamos, acidentária 100%, não acidentária, menos de 15 mulheres, menos de 20 homens, 60%. Vejam, um absurdo, né? Então aqui já há uma discriminação entre essas duas questões. Cálculo da renda mensal inicial, inconstitucionalidade do artigo 26, parágrafo 2º 3 da emenda 103, violação dos princípios constitucionais, como nós comentamos, da isonomia, da razoabilidade e da irredutibilidade do valor dos benefícios. E, principalmente, aqui algo citado nesse acórdão, que é de extrema importância nas questões previdenciárias, que é o princípio da proibição da proteção deficiente. O que significa isso? Significa que não adianta nós termos garantias constitucionais, né, uma carta magna, que é também uma forma de denominar a Constituição Federal, tão boa, né, no âmbito mundial. A Constituição do Brasil é uma Constituição excelente, é a Constituição social, uma Constituição cidadã, que tem garantias fundamentais, mas que precisam ser
suficientemente garantidas. Então, a gente tem ali, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, nós temos inúmeras garantias, né, garantias constitucionais. Porém, essas garantias, além de terem que ser eficazes e serem devidamente aplicadas, elas precisam ser suficientemente aplicadas. Então, não adianta nós querermos garantir, proteger, dar vigência a uma garantia constitucional de forma parcial, de forma que ela não alcance todo o risco social envolvido. Então vejam que é óbvio que se tem uma proteção deficiente quando se busca proteger uma pessoa que está incapacitada permanentemente e essa pessoa tem a redução do seu benefício. Então antes ela estava incapacitada parcialmente, ela tinha 91%, depois que ela ficou permanentemente, então ela baixou para 60%. Naqueles casos de menos de 15, menos de 20, né? Esse percentual pode ir aumentando conforme o tempo de contribuição. Então vejam que seria realmente uma proteção deficiente, né? Se está protegendo, mas de forma deficiente e de forma que fere ainda por cima os outros princípios, né? Que é da razoabilidade, da irredutibilidade dos benefícios. Então são argumentações extremamente importantes, né? E todo esse princípio da proteção da proibição da proteção deficiente tem sim sido analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Temos aí outros acórdãos já proferidos pela Suprema Corte em que se pugnou, né, ou seja, em que se fez com que incidisse esse princípio na decisão. Exemplo foi a decisão do salário maternidade, que foi ampliado aí num determinado caso, com fundamento nesse princípio da proteção, né, da proibição da proteção insuficiente ou deficiente. Então, esse outro acórdão já se tem também como um precedente da aplicação desse princípio. Então, aqui nós tivemos no âmbito, então, da 4ª região, da turma regional de uniformização, a aplicação também desse princípio nessa decisão que considerou inconstitucional esse artigo aí da emenda em relação à aposentadoria por incapacidade permanente. Então, vejam que a tese firmada nesse acórdão foi, só vou ler o finalzinho, depois vocês podem verificar o restante aqui ao lado e também o inteiro teor do acórdão consultando no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O valor da renda mensal, que é a RMI, né, da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária, continua sendo de 100% da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo. Então, veja, aqui a gente já teve um primeiro ponto, que ele ficou fixada a tese de que a aposentadoria vai continuar sendo de 100% da média, claro que a média nova, né? Isso não está se tratando da nova média, e sim do coeficiente, né? Tratando-se de benefício com DIB posterior à emenda 103 de 2019, o período de apuração será de 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Então vejam que aqui ficou realmente já fixada essa tese. É claro que essa questão não é definitiva, vai provavelmente chegar nas cortes superiores, mas por hora já se tem um precedente de grande valor, que é de uma turma regional de uniformização. Então, ficamos aqui com essas discussões, com essas análises, que quanto mais nós lutarmos pela defesa dessas garantias constitucionais, melhor será para todo o nosso país, certamente. Então, fica aqui nosso abraço. Se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Semana que vem nós vamos ter uma live, nossa primeira live aqui do canal. Então, eu espero que vocês estejam conosco, vamos buscar aí responder as principais dúvidas, comentem ali no link da comunidade o que vocês gostariam de que nós trouxéssemos como tema principal da live, que nós vamos escolher ao final. Então, espero vocês semana que vem, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.